A arte muitas vezes é uma imitação da vida. Mas e quando a vida resolve imitar a arte? Foi assim que a atriz Dani Gondim começou o vídeo em que contou aos seus seguidores que havia descoberto um câncer recentemente. A coincidência é quase inacreditável. A Dani interpretou num filme justamente a história da repórter da TV Verdes Mares, afiliada da Globo no Ceará, Marina Alves, e a luta dela contra o câncer. A trajetória da Marina é cheia de coincidências e já emocionou o público mais de uma vez no Show da Vida. Ela precisava de um transplante de medula óssea e nessa busca, a jornalista acabou encontrando uma irmã que ela nem sabia que existia. A Lumara, a irmã por parte de pai, era técnica de enfermagem no mesmo hospital onde a Marina se tratava e foi a sua doadora. Uma história cheia de encontros improváveis e que agora ganha novos capítulos. Eu sou a Renata Capucci, isso é fantástico. Na nossa roda de conversa de hoje, eu e a minha parceira Maria Scodeler recebemos a nossa colega da Verdes Mares, que voltou ao trabalho neste mês após 4 anos de tratamento contra o câncer, a Marina Alves, e a atriz Dani Gondim, que interpretou a Marina e agora enfrenta a mesma doença. Bem-vindas, meninas. Obrigada. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de conversar com vocês. Um prazerzão ter vocês aqui. Marina, eu queria começar contigo então. Voltar ao trabalho depois de 4 anos, qual é o significado desse momento tão esperado para você? É mais um recomeço, né? Eu saí pela porta da redação há 4 anos sem saber o que me esperava. Foram dias bem difíceis, muitas batalhas, e ao longo desses 4 anos eu fui tendo alguns recomeços, né? Eu tive muitas sequelas, principalmente depois do transplante. Então, eu tive que aprender a me movimentar, porque eu tive osteonecrose. Eu tive que aprender a sentir novamente o gosto de algumas coisas por conta das medicações. Mas, sem dúvida, voltar ao trabalho era o principal recomeço. Eu vinha numa... Tava todo mundo morrendo de saudade de você, Nossa, né? e eu também, porque o tratamento foi em plena pandemia, né? A minha imunidade muito baixa, então foram tempos de isolamento. Eu só conversava com as pessoas basicamente pelas redes sociais, então eu sentia falta, além da rotina do trabalho, dos meus colegas, né, de redação. Então, receber a notícia de que eu estava apta a voltar foi, sem dúvida, uma felicidade muito grande, bem desafiador, porque muita coisa mudou aqui nesses 4 anos, né, na redação, mas os meus colegas estão me ajudando muito nesse momento. Melhor notícia da sua vida, né? A melhor notícia da minha vida, sem dúvida. Mari, você imaginou pegar logo uma pauta assim, com essa coincidência da vida, com a Dani? De forma alguma. Eu fiquei sabendo, né, da doença da Dani, o quê? 3 dias antes do meu retorno. Então, assim, foi um misto de sentimentos. Eu estava muito feliz pelo retorno, mas ao mesmo tempo apreensiva, porque eu ainda não sabia como ela estava, né? Eu imaginava, porque ela é um ser de luz. Às vezes que eu estive com ela, ela sempre alto astral, com um sorriso no rosto. Então, eu disse, eu tenho certeza que a Dani está encarando isso da melhor forma. Mas muito apreensiva, né? Claro. E depois, quando eu conversei com ela, que ela me disse que esse meu retorno teve um simbolismo muito grande para essa fase dela, né? Ela se enxerga também voltando a trabalhar logo mais, isso me deixou muito feliz. Ô Dani, quando é que você percebeu que você estava vivendo no seu corpo alguma coisa, né? O que você tinha vivido apenas como a personagem da Marina? Acho que quando eu descobri mesmo, né? Quando as cartas foram colocadas na mesa e falaram, ó, você Quando tem isso aconteceu? Quando foi essa descoberta? há 1 mês e meio, mais ou menos. Há 1 mês e meio. Mas assim, eu tô com essa tosse há quase 6 meses. 5, 6 meses. Só que eu faço exames de rotina, tava tudo bem, eu sempre tive uma vida considerada saudável, só que era uma tosse chata, com algumas quedas de pressão, e eu pensava que não era nada demais. E aí, com alguns exames de imagem, eles viram uma mancha considerável, e aí é uma outra coincidência, né? Porque
dentre todas as cartelas de cânceres, nós duas temos um linfoma não Hodgkins no mediastino. O que muda o nosso número final, né? A nossa letra final, que o da Marina é T e o meu é tipo B. E essa é a diferença que tem de um para o outro, mas é outra coincidência, ele é no mesmo lugar. E eu tive que aprender esses nomes para fazer o filme, né? Explica pra gente, Dani, no mediastino, é na região do pulmão, que abrange várias áreas, né? O mediastino, entre os pulmões, no meio da sua região torácica, que é a região do mediastino. Aqui você tem várias coisas, dentre elas você tem seu coração, você tem o timo, e aí o meu linfoma fica localizado nessa região. O da Marina, se eu não me engano, ele estava mais pressionando o coração. O meu estava pressionando mais os pulmões, mas eles são na mesma região. Aí é um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para o lado. E é isso que modifica um pouco o que é o tratamento, como vai ser o tratamento, se você vai precisar ou não de transfusão, de transplante. No teu caso, Marina, era só o tratamento era o indicado era o transplante de medula. Isso, logo eu iniciei a quimioterapia. Primeiro que eu demorei quase um mês, né, para ter o diagnóstico, porque o nódulo no mediastino também, ele estava meio que por trás do coração, estava escondido. Então eu fazia exames de imagem, ressonância e não dava para ver, né? Qual foi o gatilho? Você sentia dor? Eu vim trabalhar normal e aí comecei a sentir uma sensação de entalo. Era como se o meu coração estivesse batendo assim na goela, sabe? Uhum. E aí fui para o hospital imediatamente, fiz vários exames de sangue, e aí mostrava algumas alterações, mas nada no hemograma, por exemplo, né, já que o linfoma é um câncer no sangue. E aí eu passei quase um mês repetindo exames, fazendo exames de imagem, consideraram na época, inclusive, que poderia ser uma miopericardite, já que estava perto do coração e dava algumas alterações nos exames cardíacos. E aí, numa ressonância do, do tórax, conseguiram enxergar um pedacinho do nódulo atrás do coração em uma daquelas imagens bem pequenininhas da ressonância. E aí foi a partir disso que a gente partiu para a biópsia e aí veio o diagnóstico. E no caso da Dani, quando você teve o diagnóstico, foi recentemente, né? Como você resolveu abrir para o público e o que te motivou, Dani? Pois é, na verdade, o meu desejo era me botar numa caixinha e me proteger com a minha família e não expor isso. Até porque eu sabia que assim que se tornasse público, a minha vida profissional também seria muito abalada. Tem uma mudança estética e não tenho o que fazer a respeito disso. Logo de início, o médico me falou que o meu tratamento eram doses cavalares de quimioterapia. Então, muitas pessoas fazem quimioterapia. Eu já tive vários parentes tratando de quimioterapia. Você vai, fica de 8 a 10 horas fazendo o seu tratamento e volta para dormir em casa. A minha quimioterapia, eu passo vários dias recebendo uma quimioterapia que é de 22 a 24 horas. Acaba uma, coloca a outra, acaba uma, coloca a outra, acaba uma, coloca a outra. Então, eu fico vários dias recebendo uma quimioterapia. Então, rapidamente eu tive várias alterações da quimioterapia. Eu parei de tossir muito rápido também. E, em compensação, as mudanças estéticas também vieram muito rápido. Então, o meu desejo era não expor. Mas eu estava começando a recusar trabalhos. Eu tive algumas boas propostas de trabalho que eu tive que recusar sem muita justificativa. E isso na nossa profissão não é adequado, né? E logo depois, eu estava pegando muito voo. Eu faço o meu tratamento fora de Fortaleza. Eu comecei ele fora de Fortaleza por uma coincidência e continuei fora de Fortaleza fazendo esse tratamento com o meu médico, porque eu me conectei com ele, eu senti que ele se conectou com a minha família também, e isso era muito importante para mim. Então, eu faço o tratamento entre voos. E aí eu falei, bem, minhas mudanças estão chegando, minhas limitações do corpo estão chegando, eu estou começando a precisar de ajuda nos aeroportos, nos voos, e eu conheço muita gente, né? Muita gente me conhece também. Então, vão acabar contando a minha história. Eu achava que eu ia conseguir disfarçar, eu estava usando peruca, inclusive, já estava colocando umas perucas porque eu estava com o cabelo bem ralo, e aí eu tive uma crise séria aqui em Fortaleza de dor.
Fui para o hospital de última hora, e aí, assim, as enfermeiras me conheciam, a médica, a filha dela tinha foto comigo, ela tinha estudado na escola da minha família, a filha dela tinha estudado na escola da minha família, então ela conhecia minha mãe, me conhecia, eu falei, gente, não dá, assim, eu preciso contar, porque vão contar minha história, por mim. E aí, eu fui para São Paulo de novo iniciar o tratamento. Eu não estava segura ainda de fazer esse vídeo. Aí eu entrei no banho. Quando eu saí do, eu entrei no banho ainda com alguns cabelos. Quando eu saí do banho, já não tinha mais nada, assim, eram fiapos de cabelo. E aí eu me agoniei, liguei pro um grande amigo meu que me acompanha a vida inteira profissional e falei: "Olha, eu sei que você está em São Paulo, eu não sei onde você está. Eu tô com câncer. Eu tô ficando careca. Eu quero fazer um registro e será que, por favor, você pode vir aqui?" Ele tava indo deixar o filho dele na escola. Ele foi direto e ele chegou lá, tadinho, gente. Ele tava tão entorpecido, assim, ele tava tão emocionado. Ele não conseguia falar comigo. Ele montou os equipamentos, ele E olhava, ele não me você? reconhecia. E você, Dani? Como é que você estava se sentindo? Eu tava, é assim, fora o trabalho. O trabalho sempre foi muito. Eu trabalho a minha vida inteira desde criança. Então, fora ter que abdicar do meu trabalho, eu tava lidando com muita tranquilidade. Não é fácil, eu senti muita dor. Eu acho complicadíssimo as limitações também físicas e uma limitação de raciocínio mesmo. Você fica, a sensação, eles chamam de kill brain. Você fica como se os seus pensamentos estivessem fora da sua cabeça. E tudo que você vai falar, tudo que você vai pensar, você tem que pescar, tirar daquela caixinha e colocar na sua cabeça e falar. Então você fica com um atraso nessa comunicação. E isso me incomodava muito, porque eu sempre fui muito boa com as palavras. Mas eu tava tranquila, eu tava em paz, eu não. É isso, faz parte da vida. Eu realmente acho que faz parte da vida. A vida é assim. A minha vida é muito privilegiada, eu tenho uma família maravilhosa. Então eu só consigo agradecer, e eu só agradeci desde o começo. Quando eu descobri, a primeira coisa que eu falei foi: poxa vida, não vou mais poder doar sangue. E a outra foi: caramba, imagina as pessoas que não têm mãe tendo que lidar com tudo isso. Porque, assim, eles foram tão maravilhosos comigo, é um acolhimento tão grande que eu me sinto amada, eu me sinto curada já, eu me sinto amada, eu me sinto acolhida. Então eu não tava pensando muito nisso. É um tratamento que eu tive que fazer. O médico me disse que eu tenho uma doença, eu tenho que fazer esse tratamento. Eu me preocupo mais com os outros, de como a minha família ficou, do que comigo, porque eu já sei que eu tô curada. Vai dar certo. Quantas sessões de químio, Dani, você já fez? É assim, pois como são muito, a cada internação eu faço 4 sessões. Eu tenho 6 internações, cada uma com 4 sessões. Então é um tratamento em tese curto, mas ele é intenso. Então você descobriu e não durou muito tempo para você fazer a divulgação. E não demorou muito tempo para ficar careca. Eu descobri, eu estava indo para São Paulo no dia seguinte, quando falaram que eles tinham 4 suspeitas de tipos de cânceres. Então, quando eles estiveram com essa suspeita, eu estava com um voo para São Paulo e o médico falou: já que você vai para São Paulo, você vai fazer um PET scan e uma biópsia nesse tipo de aparelho, porque ele consegue fazer um 360, como se fosse um 4K do seu corpo, para a gente ter exatamente o tamanho, exatamente a localização. Então foi muita sorte, assim. Eu achei que era muita coincidência. E logo depois saiu o resultado da biópsia e o médico não me deu muita alternativa, né? Inclusive eu tinha vários clipes das minhas músicas para gravar. Eu achei que eu poderia começar a próxima ano. Eu falei: não dá para empurrar para eu fazer meu trabalho. Depois eu trato o câncer. Quando ele olhou para mim e disse: Dani, não tem alternativa. Você pode sofrer algumas sequelas graves, está pressionando o seu pulmão, você vai ficar com falta de ar, você pode começar a desmaiar. Eu falei: eu não tenho alternativa. Ele falou: não tem alternativa. Eu saí da sala do médico, olhei para o meu marido e falei: eu vou começar amanhã. Liguei para minha mãe e disse: pode vir que eu vou começar amanhã. A sua força é inspiradora. E a força da Marina também, né? Já tocou Ela me muita inspirou. gente. É isso, vamos falar sobre isso também. Eu queria saber primeiro da Marina, o que você sentiu quando você soube que ia virar um filme? E na primeira eu não acreditei, né? Demorou para cair a ficha.
Porque eu achei que já tinha atingido o auge, porque a história saiu no Fantástico, né? Estava publicada em todos os sites nacionais. Então, assim, eu disse, nossa, que alcance, eu já estava impressionada com isso. Quando me ligaram para saber da possibilidade, se eu autorizava, né, fazer um filme contando a minha história, eu não acreditei, mas obviamente aceitei na hora, com muita alegria. E aí foi um processo realmente de resgatar tudo que eu tinha passado, porque nesse tempo em que eu demorei para receber o diagnóstico, o linfoma foi espalhando pelo corpo e infiltrou no sistema nervoso central. Então, eu apaguei muita coisa. Eu não lembro, por exemplo, do início do tratamento. Eu precisei fazer quimioterapia intratecal, né, para a medicação chegar no sistema nervoso central. Então, eu só recobrei ali os sentidos mesmo no segundo ou terceiro ciclo de quimioterapia. Então, assistir ao filme pronto deve ter sido assim diferente para você, né? Assim, teve alguma cena que te fez pensar? Eu não lembrava que tinha sido tão difícil Na assim. verdade, isso aconteceu na produção, né? Quando eu comecei a Uhum. conversar com o produtor e ele me perguntando muitas coisas, eu disse, Você não ó, se lembrava? calma, eu vou conversar com a minha mãe, com minha sogra, com meu esposo, com os médicos, para eu saber dos detalhes e poder te passar. Então, eu acabei entendendo tudo, tudo mesmo com a produção do filme. Porque muita coisa eu confesso que eu não quis nem saber, sabe? Para mim, assim, passou e deixa para lá, e a vida é agora, o que importa é o agora. Mas aí para o filme eu tive que reviver muitas coisas, assim. Imagino. Não foi fácil, Não, principalmente sabendo de tudo que a família passou na descoberta, enfim. Mas foi assim. Mas fiquei muito feliz de ver a minha história ali eternizada no filme. Estou muito. E o muito lindo. filme eu assisti, é O Milagre do Destino, tá no Globoplay, ouvintes, quem quiser assistir. A Dani interpreta a Marília Alvarez. Eu achei muito legal essa interpretação, Dani. O que me chamou muita atenção é porque minha família é do Ceará também. Meu pai é nascido em Sobral. E eu falei, nossa, essa atriz, ela imita bem os cearenses, né? Assim, as expressões, até a vaia cearense, né? Que vou fazer aqui, né? É, "Yay!", né? A baba. É uma coisa muito cearense. Eu falei, pô, ela tá fazendo bem, até o S do cearense. Às vezes tem alguns atores que imitam o sotaque de um estado como se fosse do Uma Nordeste inteiro, né? caricatura. É. É, como se um sotaque de um estado representasse o Nordeste inteiro. E não é, tem as suas peculiaridades. Então eu achei muito legal. Eu falei, nossa, como essa atriz é boa. Eu falei, não, ela é cearense também. Então, são muitas coincidências, né? Na verdade, a produção do filme buscou atores cearenses. É legal a gente fazer essa. Vamos fazer justiça aqui, né, Dani? Que tem gente falando que você não é cearense, é sudestina. Foi um absurdo, ainda disseram. Tá vendo? Estão forçando o sotaque, tinha que colocar uma atriz cearense para fazer. Eu falei, meu filho, é mãe cearense, pai cearense, avó cearense, bisavô cearense, você quer mais o quê? A minha família é de Juazeiro. Mais cearense que eu não tenho, não. E você já conhecia o trabalho da Marina? Eu conheço. A Marina, ela é um ícone de memes. Eu não sei se vocês tiveram o prazer de acompanhá-la, mas ela é um ícone de memes. Inclusive, a abertura do filme é um Aham. capo meu que não colocaram no texto. Eu achei um absurdo isso. Que ela estava no meio de uma entrevista, num plural. Diga aí, Marina, sua frase icônica. Ninguém esquece esse meme, gente. Onde eu chego, as pessoas lembram disso. Eu passei alguns anos como repórter do Bom Dia Ceará, né? Que é um jornal mais longo, são 2 horas e meia de jornal, então a gente faz vivos muito longos, né? Entradas ao vivo. E aí eu estava mostrando a obra em uma avenida importante aqui da região metropolitana, a Avenida da Integração. E eu lá desde o início do jornal, esperando para entrar ao vivo, e na hora do ao vivo, e os carros passando, e aquele poeiral enorme. Tinha horas que você mal via a repórter, o entrevistado de tanta poeira. E aí, no meu ponto, né? A chefe do jornal continua, fulano ainda não está posicionado, continua. E aí, nessas horas, quem é repórter sabe, a gente inventa o que for, o que não for para falar, para poder preencher o tempo. E aí saiu, assim, de forma muito natural. Eu disse, olha, Leal, que era o apresentador, eu tô aqui há tanto tempo, eu já comi tanta terra, tanta areia, que se eu cuspir, eu cuspo uma telha, um tijolo.
E aí ninguém esquece isso. Todo mundo lembra de cuspir telha e de cuspir tijolo. E aí Ah, retrataram isso mais ou menos no início do filme. não é isso, queriam tirar. Eu falei, não vai tirar, não. Aí eu gravei com o Caco. Eu falei, quero ver regravarem. Uma ventania maluca, o som vazando, tudo doido no meio da rua. Ninguém vai regravar. Aí eu botei o Caco. Ô, Muito Dani, legal. além dos memes, o que mais que você aprendeu com a Marina? Com a vivência dela? Eu acho que a coisa principal, que é a vida é como ela é, e a gente tem muitas alternativas de como vivê-la. As coisas difíceis acontecem, mas ela escolheu passar com luz, com alegria, com energia por esses momentos. E ela escolheu compartilhar dessa forma para as pessoas. Não tinha uma melancolia, tinha vida. A vida é assim, a vida tem altos e baixos. E ela retratava isso com tanto amor pela vida, com tanto apreço à vida que lhe era oferecida, mesmo naquelas circunstâncias, porque não é fácil, que eu, na hora de retratar, inclusive isso foi um pedido do diretor muito claro. Ele, ó, a Marina tem essa energia aqui, é essa vitalidade. A gente precisa ter isso, a gente precisa ter essa luz. E o meu diretor esperou 30 anos para contar essa história, porque ele também passou por um câncer, ele também ficou numa internação super séria. Ela era a história que ele sonhava em contar. Então ele pegou esse projeto com muito amor também. E aí ele me falava isso, o drama vai chegar, porque é uma história muito difícil, mas a gente precisa que tenha luz. E aí foi isso que ela me ensinou, foi assim que ela me ensinou a passar por essa situação. E ela me ensinou de outra forma também. A preparação para o personagem, eu aprendi a botar os adesivos do catéter, eu aprendi a colocar os adesivos dos exames de sangue, eu entendi que faziam vários exames, que não era... Você tinha vários furinhos, inclusive agora eu tenho assim, meu braço tem 50 furinhos. E eu fui entendendo, quando eu recebi o diagnóstico, eu lembrei automaticamente do que eu passei ali na montagem do filme, na preparação de corpo, na preparação de caracterização. Eu falei, ok, eu entendo mais ou menos o que me espera. E isso me deu uma tranquilidade. Te ajudou no seu lado pessoal Me ajudou. e no Não, seu enfrentamento da doença? com certeza me ajudou. Com certeza me ajudou e me ajuda, porque ela tá voltando pro trabalho agora. Eu não sabia que ela ia voltar pro trabalho. Então, quando eu divulguei, o Fábio Ambrosio, do Sistema Verdes Mares, me ligou para falar: Dani, você sabe que a Marina tá voltando segunda-feira para trabalhar. Eu falei: eu não tô acreditando nisso. E aí é outra luz, é outra energia, é outra felicidade, porque assim, então o meu milagre do destino vai chegar também. Eu tenho muita Sim. certeza disso, assim, que já já sou eu voltando a trabalhar, voltando a sentir essa energia que quem ama trabalhar, quem gosta de trabalhar, sente. E o que eu achei mais legal, Dani e Marina, que nesse processo todo é muito importante o apoio da família e dos amigos, né? E no filme eu vi que na TV Verdes Mares, fizeram até uma campanha chamando o público para doação de medula e também falava de você ajudar uma família, não só um paciente, mas também uma família, porque toda a família entra nesse processo, né? E para vocês, qual que é a importância de todo esse apoio dos familiares, dos amigos, no caso de vocês, dos fãs também? Ó, como eu disse, o meu tratamento, né, eu descobri tudo em plena pandemia, em 2021. Então, fez Que muita chão. falta no início, a família tá toda juntinha, mas assim, quando eu recobrei, né, como eu disse, que eu entendi tudo que estava acontecendo, eu já estava recebendo uma enxurrada de carinho tão grande pelas redes sociais, né, pela TV, a própria emissora fazendo campanhas já em busca do doador compatível. Então, assim, isso encheu meu coração de um jeito que eu não queria nem saber se era pandemia, se não tinha ninguém perto de mim, aquilo me preenchia, sabe? Assim, então foi muito carinho. A minha família é gigante, todo mundo numa corrente de oração muito grande. Os diazinhos que eu conseguia ficar em casa, porque diferente da Dani, eu passava 28 dias internada fazendo quimioterapia e 5 dias em casa só.
Aí voltava 28 dias, então eu fiquei 9 meses praticamente hospitalizada. E aí, esses 5 dias que eu tinha fora de casa, era assim uma festa, né? Não era uma festa tão grande porque a minha imunidade era muito baixa, então era com todos os cuidados, mas assim, a família foi, sem dúvida, e os amigos e os colegas de trabalho e as pessoas que eu não conheço foram fundamentais para tornar tudo mais leve, digamos assim, sabe? E em meio a esse turbilhão, você ainda encontrou uma irmã que foi a sua salvadora. Para quem não conhece a sua história, conta, por favor, Marina. Pois é, soube do transplante que ia ser necessário, aí começou campanha no Ceará inteiro. Minha mãe virou musa do Hemóce, que é o Hemocentro aqui do Ceará. Ela viajava pelo Ceará todo com as equipes em busca de doador e ninguém aparecia, nem aqui, nem no mundo inteiro, né? Que o Redome é mundial, o banco de sangue. Até que a Lumara era uma seguidora, já tinha falado comigo pelo Instagram falando da nossa semelhança, que todo mundo dizia que a gente se parecia muito. Eu fui lá, olhei as fotos dela de fato, eu achei a gente bem parecida, e a gente começou a trocar mensagem pela rede social. Aí fiquei doente e tudo, ela começou a mandar mais mensagens para saber como é que eu estava, disse que estava trabalhando no mesmo hospital, né? E aí ela trabalhava na época, inclusive, antes de ir para a emergência, ela trabalhava no banco de sangue do hospital. Então, um dia que eu fui para a UTI, eu tive um AIT, e foi ela que levou a bolsa de sangue para mim na UTI. E ela toda paramentada, né? Eles já ficam paramentados, ainda mais na pandemia, então era máscara, era touca, avental, tudo no mundo. Mas quando eu olhei para ela, pelo olhar, eu reconheci do Instagram. E aí eu até me sobressaltei assim um pouquinho para falar alguma coisa, e aí ela fez só um sinal assim de calma, fica calma, vai dar tudo certo. E aquilo me tranquilizou de um jeito, sabe? E aí depois disso eu fui atrás, conversei com ela, pedi para ela ir no meu quarto. E a gente começou a conversar e começou a perceber, né, que existia a possibilidade de onde morava, quem era a mãe. E aí descobrimos que a mãe dela cuidou de mim quando eu era pequenininha. E aí, nessa época, teve aí um envolvimento rápido com meu pai, saiu da minha casa e nunca disse nem para ele, nem para ninguém que estava grávida. Aí, quando a gente viu que existia essa possibilidade, fomos consultar todo mundo da família e ela fez o teste. Na verdade, ela não chegou nem a fazer teste de DNA. Com a doação dela, o cadastro no banco de medula, deu para perceber que os 50% de compatibilidade é a parte referente ao nosso pai, né? E aí, Mas ela sabia que tinha uma irmã ou nem não, ela sabia? Você, ninguém sabia, na verdade, só a né? mãe dela, né? A mãe dela provavelmente, né? Mas É. nunca disse nada, a gente também nunca questionou os motivos dela, enfim. Ela é uma E querida, houve o se dá clique bem. entre vocês imediato, você diria. Imediato, Coisa imediato, de irmã mesmo, né? antes mesmo da gente saber que era irmã, né? Assim, só Que pelo coisa. apoio que ela dava, sempre por mensagens, quando ia no quarto, quando levava a bolsa de sangue, sabe? Assim, o papo rolava, a gente se identificou, se conectou de cara, assim. E hoje, graças a Deus, a relação é cada vez mais forte. Ela casou, inclusive, agora. Sábado passado eu fui madrinha, o nosso pai entrou com ela na igreja. Ah, A gente já que começou o dia legal. chorando por áudio, né? Porque falando assim de como tudo acontece na hora certa, sabe? As coisas de Deus, assim. Ela chegou, digamos, na hora certa, já namora há 20 anos, deixou para casar agora, digamos assim, para entrar com o pai, para ser madrinha. Então parece que tudo se encaixa de uma forma muito especial. Que legal. É o poder, assim, virou família, né? Com certeza, a família, como eu disse, a minha família é gigante, todo mundo abraçou ela assim. E ela é a cara de todo mundo da família. Ela não parece só comigo, nós somos muito parecidas, as tias, as primas. Então, assim, não tem dúvida nenhuma, nós somos parecidas não só fisicamente, essa energia, o alto astral. Então, assim, ganhei duas sobrinhas, um cunhado, né, que até então era filha única, e a família que já era grande ficou ainda maior. Dani, agora a gente falou de família aqui, a gente queria que você falasse também da importância do apoio da família, dos amigos, dos seus fãs.
Rapaz, minha família é tudo. Minha família é tudo. É na casa da minha avó, todo domingo tem almoço na casa da minha avó. É ali, sentada naquela grande confusão maravilhosa de pratos passando um por cima do outro e uma conversa alta, que eu me energizo, que eu me conecto comigo mesma, com a minha essência, que eu entendo quem eu sou, para onde eu quero ir. Eu voltei de viagem da primeira quimioterapia com muita dor. Eu passei o voo assim, eu me levantava, encostava ali na parte de cima, botava a mão nas costas e respirava e dizia: vai dar certo, vai dar certo. E era uma dor, chama dor neuropática. Então é uma dor que ela vai dando choques no corpo inteiro. Eu nunca tinha sentido isso na minha vida, assim, trava minha mandíbula, meu maxilar, meu rosto, minhas costas, travou tudo. E aí eu não vai dar certo, vai dar certo. E eu tava mais fraquinha, né? Aí eu cheguei na casa da minha avó, botaram uma poltrona na área externa da casa dela e ficou a família toda ao redor, como a gente sempre fica, conversando nada com nada. É uma conversa, não tem, é conversa da vida, é conversa sobre os sentimentos, os livros, as coisas, os lugares que a gente quer ir. E aí eu fiquei meio adormecida, assim, eu estava muito cansada, então eu fechava meu olho, eu ficava ouvindo aquilo, eu falava: isso é vida. É isso aqui que eu amo, é esse lugar que é a minha existência. São essas pessoas, é essa conexão. Então, assim, minha família é tudo para mim. Realmente, eu não tenho a menor ideia do que eu seria sem eles. E a gente brinca muito também. Eu sou bem à vontade nas brincadeiras, inclusive com o meu processo. Então a gente tira muita onda. Minha avó e minha mãe ficam chateadíssimas com essas brincadeiras, mas a gente brinca, eu e meus primos, e tira uma onda, e brinca com a careca, e brinca com o problema, e diz, Assim fica mais leve, né? é mais Assim leve. fica E mais assim, leve. é isso, gente, é o que é. Essa é a minha vida hoje. Vamos tirar onda. É E rir não, da eu tô. desgraça, né, Dani? Isso, eu vou fazer o quê? Eu vou ficar chorando? Não tem como. Gente, agora tem uma coisa, tá? Você fica com essa estética da careca e aí toda hora, ontem a Marina, ai, vamos virar, porque senão a gente vai ficar contra o vento. Aí o cabelo vai voar na nossa cara. Aí eu fiz: ai, não tenho cabelo. Eu não tenho cabelo, eu não tenho cabelo pra voar. Agora eu posso Durante. gravar em qualquer posição. Olha que coisa maravilhosa. Antes eu tinha que me preocupar com isso. Agora eu passo um shampoo na cabeça, eu me sinto a pessoa mais limpa do universo. Então, Mas, Dani, você sabe que nem todo mundo encara, né, essa doença com essa leveza que você está demonstrando aqui pra gente. Marina, você que já passou pelo tratamento, que palavras de esperança você tem? Tanto para Dani quanto para outras pessoas que estão passando agora pelo mesmo processo. Eu acho que num processo como esse, a nossa cabeça, assim, a nossa mente é o ponto principal. É claro que os médicos, a ciência, a tecnologia, tudo isso ajuda num tratamento. Mas como você lida com esse tratamento, eu acho que é 50% ou mais do processo. Então, assim, não é que você não pode ficar triste, você não pode chorar. É claro, às vezes a gente precisa desse momento mesmo de reflexão, desabar um pouco naquele momento de dor, mas terminou ali aquele choro, passou, é sorrir, é focar na recuperação, é pensar positivo e principalmente é ser grato. A todo momento eu pensava, inclusive eu acho que a minha profissão me ajudou muito nesse processo, porque eu via muita coisa triste no dia a dia, né, das reportagens, pessoas que não suportam, pessoas que não tinham condições de arcar com o tratamento, que não tinham família perto. Então, a tudo eu agradecia. Obrigada, meu Deus, por ter condições de estar fazendo esse tratamento. Obrigada por essa equipe de médicos maravilhosa. Obrigada por todas as pessoas que estão rezando por mim. Então, assim, obrigada por esse remédio hoje não ter me deixado nauseada. E eu acho que esse processo de gratidão diário ajuda muito nesse processo, porque se a gente parar para pensar, a gente sempre tem o que agradecer, mesmo nos piores momentos, sempre há um motivo para agradecer. Então, acho que dessa forma dá para levar um tratamento difícil, né, como o que eu tive, como o que a Dani está passando, de uma forma mais leve mesmo.
Vocês estão vendo como ela inspira? É sério, é porque é isso mesmo, gente. E assim, eu sou embaixadora do Instituto Povo do Mar, que atende algumas comunidades carentes, com necessidades econômicas, com uma exclusão social muito grande. Então, quando você está em contato com a realidade e vê a nossa possibilidade de poder ter uma vida um pouco mais confortável, com uma família estável, com pessoas que amam a gente só tem motivos para agradecer. E, inclusive, teve uma coisa do filme que me deu muita força, porque na hora de raspar a cabeça, eu pensei, agora eu não trabalho mais. E aí, isso para mim era muito difícil, assim, essa foi a minha parte de sofrimento. Eu agora que eu vou raspar, não tem mais volta, eu não vou mais conseguir trabalhar, só quando me reorganizar. E aí tem uma frase do filme, na hora que a Marília, inspirada na Marina, tá raspando o cabelo, ela olha pro espelho e fala: essa doença não me define. E eu lembrei de todos os vídeos da Marina que eu assisti, ela dizendo: eu amei ficar careca, era muito bom, a água caía na minha cabeça e era muito gostoso, e eu me senti linda. Então eu raspava e eu ficava pensando: essa doença não me define. Essa doença não me define, eu sou muito mais do que isso. Isso é um pedacinho da minha existência. E Eu acho aí, que é olhar no espelho e entender que essa sou eu agora, né? Acho que a careca me ajudava nesse sentido. Assim, eu me olhava e dizia, bom, é o que temos para hoje. Essa sou eu agora, e à medida que o cabelinho ia crescendo, eu ia, bom, eu acho que as coisas estão dando certo, tá evoluindo, daqui a pouco ele tá grandão e vai ficar tudo bem. Então, assim, eu encarei dessa forma. Eu sei que nem todo mundo encara, né? O cabelo é fundamental para muitas mulheres, para autoestima, muitas às vezes deixam até de fazer o tratamento por conta da queda do cabelo, mas eu tentei levar dessa forma até para também estimular, incentivar outras mulheres, né, nas redes sociais. Muitas iam, eu não quero raspar o cabelo e tal, e aí eu mostrava o meu exemplo, conversava com elas, que o cabelo ia crescer, que era legal, aí falava das coisas bacanas de estar careca, da água caindo na cabeça e tudo. Então, assim, a gente consegue ajudar com a nossa visibilidade de muitas formas. Que bom, né? Que eu pude ajudar e que eu continuo ajudando no caso da Dani. Eu fico tão feliz com isso. com certeza. Nos últimos anos, eu recebi pelo menos umas 5 mensagens de pessoas pelas redes sociais que disseram: Oh, eu fui doar na época das campanhas para você, na esperança de ser compatível, de ser seu doador, mas não fui. E aí o Hemócio, enfim, o Hemocentro da minha cidade entrou em contato, que apareceu alguém compatível, vou fazer os exames para virar doador. Então, assim, isso para mim é a resposta que eu preciso para saber, para entender, na verdade, o propósito de ter passado por tudo isso, que eu acho que tudo na O vida tem doador um sai propósito. Eu acho completamente que esse saudável. talvez seja o meu, tenha sido o meu e continua sendo, porque sempre que eu posso, eu falo sobre doação, sobre a importância, eu tento ajudar as pessoas nesse sentido. Então, vale muito a pena cada mensagem dessa que eu recebo. Essa é a nossa, eu acho que essa é a nossa função social. Quanto mais poder você tem, seja poder de fama, seja um poder financeiro, quanto mais poder você tem, mais responsabilidade social você tem que ter. Então, mais você tem que contribuir. E eu acho que você fez isso com maestria, e eu espero que a gente consiga perpetuar isso, continuar com essa mensagem. Porque eu consegui resgatar, por exemplo, eu consegui resgatar, por exemplo, o pedido que as pessoas se cadastrassem para fazer a doação de sangue e medula óssea, porque é um cadastro mínimo. As pessoas não sabem que dá para elas salvar uma vida e salvar uma família inteira, porque uma família inteira adoece. Minha mãe está adoecida, meu pai está adoecido, meus avós estão adoecidos, porque é muito triste você ver as pessoas que você ama sofrendo, com dor, doentes, com possibilidades, com um caminho que é tão incerto, né? A gente acha que a vida tem um caminho definido, né? Aí ela vem e diz: não tem caminho certo, não. Tem É, vida. é Tem vida para ser importante vivida. É importante a gente até falar, né, do cadastro no Redome, que é algo simples, a pessoa se cadastra, depois é 5 ml de convocada. sangue, ela retira 5 ml de sangue, tem que ter entre 18 e 35 anos e, infelizmente, não pode ter histórico de câncer, né? Então, nós não podemos doar.
mas a gente pode pedir que as pessoas doem, né? Passar essa mensagem para frente. E muita gente acha que para doar precisa passar por uma cirurgia, que é um processo muito complexo, mas não é, né? Existem duas formas de fazer a doação de medula. Ou você vai para o centro cirúrgico, é sedado ali, né, da cintura para baixo, e é um procedimento super simples, se você quiser preferir ficar sedado. Ou então você tira por aférese, que é o mesmo processo para quem faz hemodiálise. E aí é rapidinho, no caso da minha irmã, a opção feita por ela e pelos médicos foi por aférese, ela acordada, ela acompanhou todo o processo da retirada da medula. A medula sai, mas ela se regenera, né, assim, automaticamente. Então, assim, é um processo super simples. Ela não passou nem 2 dias no hospital, ela internou no dia, o transplante foi no dia seguinte e ela já teve alta. Então, é um processo simples e as pessoas acham que é algo grandioso, né, muito complexo, mas não é. O doador sai completamente saudável. Completamente saudável. Perfeito, só procurar no Google depois, gente, Redome, mais informações. E que coincidências vocês acham que ainda vão unir as histórias de vocês? Vou voltar a trabalhar, né? Pelo amor de Deus. Eu ia dizer isso agora. Com certeza, Marina. Com certeza, Dani. E enfrentar uma doença como essa, a gente sabe, mexe com toda a nossa estrutura, com a família, como a Dani disse, a gente sabe. E falamos tanto de coincidências hoje nesse podcast, né? E assim como a Marina, que se recuperou, e a maior coincidência também vai acontecer, assim como a sua personagem no filme, Dani, a gente espera que em breve estejamos aqui falando de recuperação e de recomeços. Namastê. Vai dar certo. Amém. Que assim seja, né, meninas? E que as histórias de vocês e toda essa nossa conversa sirvam de esperança e alento para tantos outros nesse momento, né? Porque dividir a dor também é uma forma de cuidar. E dividir esperança é espalhar a força que muita gente precisa para seguir em frente. Queria agradecer demais a presença de vocês aqui com a gente. Muito obrigada. Obrigada, Dani, gente. saúde para você. Tenho, com certeza. Obrigada, muito obrigada pelo respeito de vocês com a nossa história. A gente que agradece pelo tempo, pela confiança. Esse podcast foi editado pela Letícia Amâncio com a supervisão da Perla Rodrigues. Eu e Maria nos despedimos, já marcando um novo encontro com vocês, amigos, semana que vem, aqui no Isso é Fantástico.